Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala. Aqui é Elisa Fran quem fala. Essa é mais uma notícia para o canal Notícias Comentadas. Elisa Fran, qual é a notícia de hoje? Olá galera, hoje estamos com mais uma notícia. Hoje estamos contando em desabafo, Joana Maranhão chora e pede respeito aos atletas brasileiros. As pessoas não gostarem do meu rendimento é um direito delas, né? Eu até entendo, tipo assim, todo mundo quer que o brasileiro esteja no pódio, nem todo mundo compreende a grandiosidade e a competitividade altíssima que é na natação mundial, o quanto que a gente luta para estar brigando por uma semifinal. Nem todo mundo entende isso, mas isso é compreensível. Mas assim, desejar que eu seja estuprada, que a minha mãe morra, que um bandido me mate, que eu me afogue, falar que a história da minha infância foi uma coisa que eu inventei para estar na mídia, acho que isso ultrapassa, né? Eu acho que isso, as pessoas se sentem seguras por estarem atrás de um computador. E eu aguentei isso por muito tempo porque eu realmente falo sobre muitas coisas que a maioria dos atletas não falam. Mas eu aguento porrada, mas tem um certo limite. Eu acho que quando passa para a história da minha infância, quando vem para o desrespeito com as mulheres, ou pelo fato de eu ser do Nordeste, aí eu vou ter que tomar medidas jurídicas. E eu acho que todos os atletas do Brasil merecem respeito. Eu não sei quantos atletas tem na nossa delegação, mas o dobro ou o triplo estava querendo estar aqui. A nadadora encerra sua participação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e lamenta insultos na internet. Por favor, gente, não fique desejando que eu seja estuprada. Joana Maranhão desabafou, chorou, mas se manteve firme. Após a sua última participação na Olimpíada do Rio de Janeiro, a nadadora externou toda a sua angústia, um dia depois de ver críticas pesadas nas redes sociais. A pernambucana aproveitou a passagem pela zona mista do Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos e falou tudo que estava engasgado. Citou companheiros de natação, lembrou do que a judoca Rafaela Silva passou em Londres, falou do futuro e na defesa dos atletas brasileiros. Pediu respeito. Elisa Fran, você não acha que os internautas pegaram pesado com a nadadora? Com certeza eles pegaram pesado, Nelson. A partir do momento em que eles desejaram a morte para a mãe dela, desejaram que ela morresse afogada, fosse morta por um bandido. Aí eu pergunto, será que eles gostariam que desejasse a morte para a mãe deles? Será que ele gostaria que desejasse algo para as irmãs deles? Eu achei um absurdo. Deve ter respeito, uma falta de respeito com ela que está nos representando. Sem contar que eles desejaram que ela fosse estuprada, né? Como se, porque ela não venceu nas Olimpíadas, não ganhou o ouro, e isso fosse motivo. Você viu como o brasileiro é preconceituoso, Elisa? O brasileiro, ele é muito preconceituoso. Eu ando notando como isso está fazendo mal pra gente. Além das Olimpíadas ser aqui no Brasil, vamos honrar nossa camisa, nossos atletas, vamos parar de ficar falando esse tipo de coisa absurdas, horrendas. Essa judoca que ganhou agora também, a brasileira lá, Rafaela da Silva, ela também sofreu muito preconceito, né? Nas Olimpíadas passadas, chamaram ela até de macaco. E hoje ela deu a volta por cima e ganhou o ouro para o Brasil. O brasileiro anda muito intolerante, né? Anda muito preconceituoso, principalmente com o povo do Nordeste, com os negros. Isso já é um exagero. Como que você vê a nossa sociedade hoje? Você acha que a mídia, essa facilidade que temos com a internet, facilita muito esse tipo de racismo, esse tipo de preconceito? Facilita muito. Aí eu penso, se essas pessoas que estão criticando elas, como chamaram a outra de macaca, por que não vão lá e não faz melhor? Eu fico pensando, vai lá e faz melhor, ela tá lá, ela tá demonstrando o nosso Brasil.
Para que essa falta de respeito, esse egoísmo com o ser humano? Além de tudo, é um ser humano. Então, os internautas realmente pegaram muito pesado com ela, né? Falaram coisas absurdas. Só terminando aqui a notícia, na manhã desta terça-feira, a atleta afirmou em suas redes sociais que vai processar autores de ofensas feitas contra ela nas redes sociais. No último sábado, depois de fazer sua estreia na Rio 2016, ela escreveu uma mensagem de agradecimento à torcida em sua página no Facebook. Entre os comentários, muitos foram ofensivos à atleta, que tem como costume manifestar na internet opiniões ligadas à política, além de ter conhecido o trabalho de apoio a crianças vítimas de abuso sexual. Segundo consta, né, segundo ela mesma já disse, ela sofreu abuso sexual de um treinador. E isso, de vítima, ela passou a ser criticada por isso. As pessoas estão vendo ela como culpada, que querem aparecer. O que você pensa a respeito, Elisa? Ela foi uma mulher muito corajosa de falar o que aconteceu na vida dela, no passado dela. Como ela mesma disse, muitos atletas não falam sobre a vida. Ela falou porque ela quis desabafar, pedindo um apoio, e essas pessoas que estão criticando não têm a capacidade da mesma de estar lá, de estar lutando pelo Brasil. Essas pessoas são maldosas, essas pessoas têm que parar com esse racismo. Aonde vai chegar se o Brasil, a maior população são de pessoas que são do Nordeste, são pessoas negras, são pessoas morenas. O Brasil, gente, é um país onde a maioria das pessoas são negras e morenas, são pessoa misturada. Então as pessoas têm que parar com esse racismo. Eu fiquei muito triste, eu lamento, mexeu com o psicológico dessa garota e com certeza ela deve ir a fundo, procurar um advogado e tomar as medidas cabíveis, Nelson. Essa é a minha opinião. Eu não acompanho a vida dela, né? Mas a gente ficou sabendo aí que ela tem um posicionamento político. Talvez isso também tenha influenciado na mente medíocre de alguns, né? Achar que pode ofender de outras formas. O posicionamento político, a gente sabe que o nosso país anda muito complicado, né? A política nossa está muito corrompida, muitos corruptos. E esse posicionamento dela talvez pesasse um pouco, mas se fosse só político, né, Lisa? Não poderia ter ofensas de sentido sexual, né? Sentido racista. Isso, e com certeza vai ficar aqui um recado. Não tá gostando de ver as pessoas morenas, as pessoas negras? Tem muito país aí que só tem gente branca. Inclusive na Argentina, passa pra lá tem poucas pessoas morenas e negras. Tá achando ruim no Brasil? Sai fora. Aqui é um país onde que a maioria das pessoas são nordestinas, negras e morenas. Eu vejo que tem muitos comentários aqui mesmo na página, tem muitos comentários a respeito, né, sobre Nordeste, sobre... será que só o povo do Rio de Janeiro e São Paulo que são os bons, Elisa? Porque São Paulo foi construído pelos nordestinos, né? Nada contra os paulistas, mas quem construiu aquela cidade toda lá, aqueles prédios todos, a maioria foi mão de obra nordestina. Então o brasileiro tinha que parar com isso, principalmente o povo do Sul também, né? O povo do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que são um povo que até já desejaram que o Brasil fosse dividido do Paraná para baixo. Queriam separação do Brasil. Você acredita nisso, Elisa? Bem lembrado, Nelson. Agora que você me fez lembrar, a maioria dos nordestinos que levantaram essas cidades, né? Agora você me diz, para que esse preconceito? Gente, nós estamos no século XXI, no século onde deveria não existir. Eu acredito que isso deveria acabar. Não deve existir esse tipo de acusações, esse tipo de coisa. Fica imaginando, pedir que a mãe da garota morra, pedir que ela se afogasse. Aonde uma pessoa dessa, em primeiro lugar, ela não pode ter Deus. Em segundo lugar, ela não deve ter mãe. Em terceiro lugar, ela deve ser uma pessoa que deve mexer com muita coisa errada. Desejar que um traficante mate a garota, uma garota que está aí lutando pela vida, uma garota que é atleta. Para que isso? Para que essas humilhações? Aonde vamos chegar? Nós somos brasileiros, nós temos que apoiar os nossos.
Se ela tá lá é porque ela mereceu. Não importa se ela seja nordestina, se ela seja o que for. Ela está lá por mérito próprio. Ela lutou para isso. E para terminar, Elisa, essa facilidade que o povo tem hoje de ter, a maioria das casas tem computador, a maioria das pessoas tem acesso à internet, através hoje também do celular, do tablet, enfim. Talvez o Brasil não fosse visto como um país racista antes, porque não tinha essas facilidades, né? Hoje é muito cômodo a pessoa sentar atrás de um computador, atrás de um celular e fazer seus comentários racistas, e muitas vezes ninguém fica sabendo, não é isso? Com certeza. Hoje a maioria das pessoas tem internet em celular, computador em casa, então está facilitado. Mas eu acredito que isso aí vai mudar. Isso tem que ter uma repercussão maior. Na minha opinião, eles têm que ir a fundo, descobrir quem está mandando essas mensagens, né? Então, pessoal, essa foi mais uma notícia de hoje. Infelizmente é lastimável, né, que as pessoas pensem dessa forma, que tenham tanto preconceito com o povo do Nordeste, do Norte, enfim, parece que só o pessoal do eixo Rio-São Paulo, o povo do Sudeste e Sul é que prestam, mas na verdade todos somos iguais. E deixe a opinião de vocês aí, faça seus comentários e estamos aqui abertos a sugestões e críticas, não é mesmo, Elisa? Com certeza, pessoal. Deixa aí o seu comentário. Se você gostou, dá um joinha. Se você também não gostou, a gente vai entender. Deixa seu comentário e vamos lutar. Sem preconceito. O nosso país não precisa disso. Então, pessoal, essa foi mais uma notícia para o nosso canal. Até mais.